Eu tenho procurado trabalhar em duas linhas diferentes, mostrar o aspecto científico do criacionismo e as suas implicações religiosas, porque ele possui. Agora, dentro do contexto universitário, normalmente a preocupação maior é justamente no aspecto científico. E tendo também uma formação religiosa, uma das coisas que para mim é importante é procurar mostrar para as pessoas que o aspecto científico do criacionismo é muito forte. Deixa eu tentar explicar usando um versículo da Bíblia que muitas vezes é mal entendido. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de forma que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Muitas pessoas acham que pela fé é que nós entendemos que o universo foi formado. Não, isso daí é pela ciência. Pela fé nós entendemos como ele foi formado, que foi pela palavra de Deus. Isso daí só dá para ser aceito pela fé. Então a primeira parte, que o universo foi formado, ou seja, que ele teve um início, que ele teve uma criação, isso nós podemos estudar cientificamente. Existem parâmetros que podem ser avaliados e que devem ser avaliados. Então esse é o aspecto científico do criacionismo. Então, quando eu trato dessa questão do criacionismo abordando essas duas áreas, para muitas pessoas eles ficam assim impressionados dentro desse contexto, falando, não, isso não é possível, mas é. O trabalho dentro, especificamente, da ciência criacionista está justamente nesses argumentos. Eu gostaria de tratar um pouco a respeito de alguns deles, tratando do material que foi publicado esse ano. Deixa eu apenas acertar aqui, porque senão eu vou ver as imagens e vocês não. Agora sim. O material que foi publicado esse ano, que é esse livro, foi publicado pela editora Fiel, Como Tudo Começou. É um livro tratando especificamente do criacionismo. Não é um livro de cabeceira, aquela ideia assim de praticamente, esse é um livro que eu vou ler de vez em quando, nas horas de folga. Existem cerca de aproximadamente 200 citações científicas nele. Não é um livro religioso, eu não trato do aspecto religioso nesse livro, eu apenas trato da questão científica. Então, inclusive algumas citações do próprio Darwin, que são muito interessantes, porque muitas pessoas falam tanto do Darwin e nunca leram o seu livro A Origem das Espécies, o que é fascinante. Então, quando você lê, você vê que Darwin citou certas coisas que a ciência já mostrou que aquilo era impossível. No entanto, nós continuamos falando de Darwin e do darwinismo. Então, tem muita coisa interessante a respeito para ser tratado. Então, a ideia do livro, Como Tudo Começou, eu procurei no livro praticamente tratar de algumas áreas específicas, praticamente essas áreas. Eu não sei se... Acho que a resolução aqui está legal, assim mesmo, né? Dá para ver inteiro. Está legal. Então, são praticamente 8 capítulos. Cada um deles eu procuro tratar de um aspecto específico. Primeiro, a origem das teorias. Eu dou uma pincelada geral, mostrando que essa discussão criação e evolução não é nada recente, isso aí já existia na Grécia Antiga. Então, nós não estamos aqui para resolver o problema, estamos para dar continuidade nas duas propostas. Algo que tem sido muito interessante nessa área é que muitas pessoas não entendem bem as duas propostas. Então, é uma confusão. Leiam, por exemplo, todos os artigos que são publicados, revista Veja, Época, super interessante, Isto É, no que você quiser procurar por aí, as críticas, principalmente na Folha do Estado de São Paulo, Estadão, quando saem também relacionados com o criacionismo, pode ver que a crítica sempre ao criacionismo encontra-se nos aspectos religiosos. Eles não estão criticando a teoria, eles estão criticando as implicações religiosas, porque a maior parte das pessoas não conhecem a teoria. Então eles não sabem do que se trata. Então a crítica é sempre, mas eles estão tentando levar Deus para a escola. Nós gostaríamos de ter Deus na escola, sem dúvida. Mas não é esse o alvo principal do criacionismo. Então é importante nós notarmos que existem propostas. Agora eu percebi por que está tudo embaçado. Estou com óculos que é para ver perto. Está tudo embaçado assim, falei, nossa, nem percebi que eu estava com óculos. É um pouco da torcicola. Então, dentro do primeiro, a ideia principal... Muito obrigado. A ideia importante, então, é mostrar que essas duas propostas, a teoria, a origem do criacionismo, a origem do evolucionismo, são coisas antigas, têm sido debatidas por um bom tempo. Esse é capítulo 1. Capítulo 2 é tratar da questão da informação, mais relacionado com a ideia da teoria do design inteligente. Informação é algo detectável, nós conseguimos medir, avaliar. E nós encontramos informação na natureza em todos os lugares. A pergunta é de onde veio essa informação.
Então é muito fascinante quando nós estudamos cada um desses aspectos. Esse é o capítulo 2. Capítulo 3, tratando a respeito da origem do universo. E, por favor, isso aqui não é um estudo exaustivo, não. Isso aqui é uma introdução. Tanto é que o título original do livro era para ser uma pequena introdução. A introdução já é para ser pequena, mas eu estou dizendo que era uma pequena introdução, ou bem pequena introdução, alguma coisa parecida assim, com respeito ao criacionismo. É para dar uma introdução apenas. Tem muito para ser discutido. Então, quando eu trato da questão da origem do universo, nós tratamos as teorias principais, mostrando que o que nós observamos mostra que o universo parece ser jovem, parece ser recente. Não estou falando de 6 mil anos, 10 mil anos. Estou dizendo que ele tem essa impressão, nos dá essa impressão. Quando eu trato da questão da origem da vida, no capítulo 4, mostramos as ideias principais relacionadas com a sua origem e com o seu desenvolvimento. Muitas das teorias que mais são apresentadas por aí, normalmente são debatidas sem um embasamento científico. É muito interessante porque muita coisa que é discutida já foi provado, até mesmo comprovado, que não é mais verdadeiro. Então esse é o capítulo 4, tratando da origem da vida. Capítulo 5, a respeito da origem dos fósseis, falando um pouquinho a respeito não só dos processos de fossilização, como também um pouco de geologia, formação de camadas, estratigrafia, essas coisas todas. Capítulo 6, tratando da questão da origem dos bilhões de anos, os métodos de datação, que é uma das áreas que eu tenho muito interesse, é uma das áreas que eu tenho procurado me especializar, tanto os não radiométricos quanto os radiométricos, e um dos métodos mais interessantes, um dos grandes amigos agora dos criacionistas, é justamente o método de carbono 14. Daqui a pouquinho eu vou falo só um pouquinho a respeito dele, e mostrando que a questão da metodologia, ela é altamente questionável. O interessante é que as pessoas colocam como sendo algo absoluto. Porque surgiu uma ideia dentro da datação, principalmente dos métodos radiométricos, aquela ideia de datação absoluta. Datação absoluta significa, é absoluta em relação aos parâmetros do método utilizado, não que aquela seja a data real. Então existe uma confusão muito grande nesse aspecto. O outro, a origem do catastrofismo. Quando nós tratamos de catastrofismo, esse é um assunto que até muito tempo atrás, principalmente Darwin trata disso no seu livro, que quando nós não entendemos certas coisas, nós queremos colocar ou dar, ou trazer assim, dentro do contexto, uma ideia de catástrofes que mudaram o planeta, fizeram coisas desse jeito. Nós temos estudado isso, nós sabemos que isso acontece. Inclusive, há pouco tempo atrás eu estava conversando com um professor de uma universidade aqui no Brasil, e ele falou assim que uma das grandes dificuldades que ele tem com os criacionistas é aceitar essa ideia de catástrofe. Eu falei, isso é fácil resolver. Como é que os dinossauros desapareceram 65 milhões de anos atrás, segundo a teoria evolucionista? Através de uma catástrofe. Então eu não sei qual o problema que o senhor tem com respeito a catástrofes, porque vocês usam catástrofes também. Então o catastrofismo é normal para as duas teorias. A questão é qual a implicação, ou as implicações, e a dimensão dessas catástrofes, de uma ou várias catástrofes. No último capítulo eu trato da questão das conclusões. Eu gostaria de dar uma pincelada geral, só mostrando um pouquinho a respeito de cada uma dessas áreas, porque são áreas de grande importância quando defendemos, ou quando explicamos ou expomos o criacionismo. Por exemplo, dentro da primeira área, que está relacionado com a origem das teorias, muitas pessoas têm aquela dificuldade de entender que essas questões são muito antigas, como eu mencionei agora de pouco. O criacionismo e o evolucionismo já eram discutidos na Grécia Antiga há pelo menos 2.000, 2.500 anos antes de Cristo. Então nós já estamos nisso aí há 4.500 anos. Não é algo novo. O que me impressiona é que pessoas tratam o criacionismo muitas vezes como sendo uma teoria que está tentando rebater a proposta de Darwin. O evolucionismo também já vem lá de trás. O que Darwin fez foi uma proposta interessante de coletar várias ideias e colocar tudo junto. Mais ou menos o que eu fiz nesse livro também. Algumas ideias pessoais, sem dúvida, algumas ideias importantes também, sem dúvida, mas a ideia principal, tanto do criacionismo quanto do evolucionismo, já vem de uma discussão muito, muito antiga. A ideia principal que nós temos, só para ter uma noção rápida aqui, Tales de Mileto, por exemplo, falava que o mundo teria evoluído da água por meio de processos naturais. Empédocles de Agrigento falava da sobrevivência do que está melhor capacitado. Todos esses eram conceitos discutidos na Grécia Antiga, nada novo. Quando nós pegamos, por exemplo, Platão, Aristóteles, Platão dizia que as leis da natureza demonstram uma criação racional. Aristóteles dizia que o universo foi criado por meio de um plano racional. Ou seja, todas essas ideias não são novas. Então nós já estamos discutindo isso há 4.500 anos. Algo que eu acho muito interessante, Leucipo, por exemplo, que é muito conhecido, é considerado por muitos como sendo
da parte naturalista, dizia que nada acontece casualmente. Existe uma razão necessária para tudo. E é interessante a respeito disso, porque é verdade. Como explicar, por exemplo, a origem de um universo altamente estruturado? Como explicar a origem de uma vida altamente complexa? E quando eu digo complexo, eu trato até dos micro-organismos, organismos unicelulares e até a própria célula, por assim dizer. Uma complexidade fantástica. Então, quando nós tratamos de tudo isso, qual a razão? Deve ter alguma coisa por trás. Perguntas que nós fazemos, que são perguntas muito interessantes, por exemplo, na área da cosmogonia, teorias que possam explicar, por exemplo, a origem do universo. A natureza, ela é constituída apenas de átomos e energia, só, isso é a natureza. Átomo e energia não criam as leis da natureza, apenas obedecem às leis da natureza. Daí a pergunta é, qual a origem das leis da natureza? Se você responder a natureza, isso não faz sentido. Porque a natureza é feita por átomos e energia. Átomos e energia não criam leis, apenas obedecem às leis. Então, a própria origem das leis da natureza é um grande mistério para a ciência. Nós sabemos que elas existem. Nós temos pesquisado, conhecemos a formulação e tudo mais, mas temos dificuldade em entender a sua origem, e isso é verdade. Quando eu trato, por exemplo, no livro dessas duas propostas, eu gosto de dar alguns exemplos práticos, e um deles principais é o meu famoso exemplo do bolo de chocolate. Esse é um dos prediletos, porque eu acho que tudo vai bem com bolo de chocolate. É a minha sobremesa predileta. Por exemplo, se você sai daqui e chega na sua casa hoje e encontra um bolo de chocolate sobre a mesa, a pergunta é, qual a origem do bolo de chocolate? Lembra que você não estava lá quando o bolo de chocolate foi colocado em cima da mesa. Você estava aqui. Então você não sabe como que o bolo de chocolate chegou até lá. Então nós temos algumas teorias. Uma teoria seria que alguém que sabe fazer bolos de chocolate foi na despensa, pegou todos os ingredientes necessários para produzir um bolo de chocolate, colocou na quantidade certa, na ordem certa, fez essa mistura toda numa forma, colocou dentro daquela forma montada e tudo mais, levou no forno, deixou por um tempo determinado, viu que estava bom, depois de um certo tempo, tirou de lá e pronto, bolo de chocolate. Essa seria uma teoria. Uma segunda teoria, que é uma teoria muito interessante também, é que um caminhão de supermercado estava fazendo entrega e praticamente ao passar próximo à sua casa, para não atropelar o filho do vizinho que atravessou rapidamente na frente do caminhão, o motorista acionou os freios e perdeu o controle do caminhão e o caminhão começou a capotar. Lá atrás os sacos de farinha se romperam, também sacos de açúcar, sacos de sal, aqueles pacotinhos de leite, caixinhas de ovos, todo esse negócio lá atrás começou uma bagunça imensa. E tinha um pequeno cantil lá atrás do caminhão, e à medida que o caminhão começou a capotar, esse cantil bateu e rompeu-se em duas partes. Numa das metades, começou a cair um pouco da farinha, um pouco do açúcar, um pouco do sal, um pouco do leite, os ovos também que batiam, caíam lá embaixo, todo esse negócio. E pelo fato do caminhão continuar capotando, foi misturando todo esse negócio. E finalmente, depois de bilhões de segundos, o caminhão parou de capotar e pluf, parou. Daí, de repente, pegou fogo. Foi um grande incêndio. Acionaram o corpo de bombeiro, foi lá o corpo de bombeiros, apagou todo aquele incêndio incrível, no meio dos escombros, adivinham o que eles encontraram? Um bolo de chocolate. Como isso aconteceu em frente à sua casa, colocar o bolo de chocolate lá na sua casa. Bom, eu acho que não tem uma maneira mais simples do que explicar criação e evolução. Então, esse é um exemplo bem tranquilo. Eu acho que é óbvio, a gente não precisa fazer força nenhuma. Eu me impressiono que as pessoas tratam do evolucionismo como sendo lógico. Eu também achava por muitos anos. Mas não acho mais. É só uma questão de você começar a raciocinar. Não vá junto com a maré, ou junto com o fluir do rio. Pense, raciocine, você vai perceber que a coisa é diferente. Então nós temos duas propostas interessantes, que é o que eu procuro mostrar. Tem o lado evolucionismo, o lado criacionismo. O evolucionismo trata de uma geração espontânea, dentro do criacionismo uma criação especial. As duas buscam por evidências. O desafio é demonstrar por meio de evidências e leis científicas que tanto o evolucionismo, ou seja, causas aleatórias e forças impessoais, deram origem à natureza e à ordem que nela existe. Do lado do criacionismo, a mesma coisa. Uma causa inteligente e pessoal deu origem ao design inteligente e à complexidade existente na natureza. Bom, dentro desse contexto, algo que para mim é muito importante, e eu procuro demonstrar que dentro do evolucionismo, dentro do acaso espontâneo, dentro do criacionismo, design planejado, nós temos algo muito interessante que são as implicações religiosas. Existem. Querendo ou não, elas existem. Qualquer uma das duas teorias que você seguir, elas vão ter implicações religiosas. Eu tenho conversado com muitas pessoas dizendo, mas isso aqui não é necessário. Concordo, mas estou dizendo que são implicações.
tendências. Então nós temos a tendência dentro do evolucionismo de apontar causas totalmente espontâneas e naturais, ou seja, não haveria necessidade de um criador, de um ser superior por trás, de forma nenhuma. A mesma coisa dentro do criacionismo, seria muito difícil falar de criacionismo sem um criador. Então as duas coisas têm suas implicações religiosas. Dentro da questão do criacionismo, um ponto que eu acho muito importante, eu procurei tratar no livro, é que as propostas do criacionismo são passíveis de observações científicas, de testes científicos, de lógica científica e também das leis científicas. Essas são áreas que nós podemos pegar e trabalhar sem muitos problemas. Algo que eu gostaria apenas de colocar, que eu acho muito interessante, e eu trato disso no livro, é que seria anticientífico pensar que uma inteligência teria produzido toda a complexidade que observamos na natureza. Por exemplo, o ônibus espacial, assim que estiver tudo pronto de novo, está subindo para levar mais um pedaço da estação espacial lá em cima. O ônibus espacial é a máquina mais complexa já desenvolvida pelo ser humano até o presente momento. Nós não temos nada parecido colocado junto num único pacote como o ônibus espacial. Agora, obviamente, ninguém acreditaria que o ônibus espacial é resultado de um furacão, por exemplo, Katrina, que teria passado por um ferro velho de aviões lá nos Estados Unidos, teria colocado todas as peças juntas formando um ônibus espacial. Obviamente, o ônibus espacial implica em muita tecnologia, o que implica em muita gente inteligente por trás, o que implica em muita coisa criada. Pensa, por exemplo, uma ave. Um ônibus espacial é ridiculamente mais simples comparado com uma ave. O ônibus espacial não tem um sistema de automanutenção que a ave tem. Não tem um sistema de autonavegação que a ave tem. Não tem um sistema de procriação que a ave tem e assim por diante. Então, quando você pensa que isso aqui só poderia ter sido criado, imagina algo muito mais complexo do que aquele. Então, esse tipo de raciocínio, muitas vezes, não entra muito dentro do contexto da discussão. Então, deixe-me colocar algo que é muito interessante, colocado por C.S. Lewis. C.S. Lewis foi de tudo um pouco na vida. Aqueles que conhecem o trabalho dele, é fascinante ver o que ele experimentou até chegar dentro do cristianismo. Ele dizia o seguinte: se o sistema solar veio a existir devido a uma colisão acidental, então o aparecimento da vida orgânica nesse planeta também foi acidental e toda a evolução do homem foi acidental também. Se este é o caso, todos os nossos pensamentos presentes são meros acidentes, acidentes criados pelo movimento dos átomos. Isto é válido tanto para os pensamentos dos materialistas e astrônomos como para qualquer outra pessoa. Mas se os seus pensamentos, isto é, do materialista e do astrônomo, são meramente produtos acidentais, por que deveríamos crer que eles são verdadeiros? Eu não vejo razão para crer que um acidente possa dar a explicação correta do porquê de todos os demais acidentes. Eu acho que ele é bem claro e bem específico nisso. Então, o que nós temos a tratar é justamente esse aspecto do criacionismo, que tem algumas implicações relacionadas com a pessoa de Deus. Tem o argumento teleológico, coisas completas e perfeitas, argumento estético, questão de beleza e verdade, argumento volitivo, escolhas e vontade, argumento moral, certo e errado, argumento cosmológico, causa e efeito. Existem implicações. Então, tudo isso é mais ou menos o que eu procuro desenvolver dentro do primeiro capítulo. Estou dando uma pincelada rápida só para vocês terem uma noção do que tem no livro. Agora, o que eu acho fascinante é uma conclusão desse aspecto, foi justamente o que Michael Denton propôs. Ele disse o seguinte: pelo contrário, a inferência do planejamento, mais especificamente relacionado com a teoria do design inteligente, é uma indução puramente a posteriori, baseada numa aplicação inexoravelmente consistente da lógica e da analogia. A conclusão pode ter implicações religiosas, mas não depende de pressuposições religiosas. O problema é que as pessoas estão preocupadas com as implicações religiosas e não param para observar as pressuposições que não são religiosas. Então, no livro eu procuro mostrar quais são essas pressuposições, de onde vem esse trabalho. Muito do material colocado, principalmente citação de artigos científicos, não são de criacionistas. A grande maioria não vem deles. No capítulo 2, eu trato de um aspecto que é o aspecto do design inteligente. Tem aqui uma pessoa que é uma sumidade no assunto, o professor Enésio. Se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem a ele. Muito do meu trabalho foi baseado também no trabalho dele e de outros. Então, a origem da informação. Algo que é muito interessante quando nós tratamos dentro desse aspecto é que muitas pessoas tratam dessa questão do design inteligente como sendo
simplesmente baboseira. Estou usando o termo que um professor universitário me falou. Agora, ela é uma teoria científica com consequências empíricas e ela é desprovida de qualquer compromisso religioso. Ela se propõe a detectar empiricamente se o design observado na natureza é genuíno ou um produto das leis naturais, necessidade e do acaso. Uma dessas três. Eu gostaria de dar apenas um exemplo que eu acho muito interessante quando nós tratamos do aspecto informação. Porque o design inteligente trata especificamente com a questão de informação. Quando nós olhamos informação, o que é informação? Bom, informação está relacionado com códigos, com codificação e com uma mensagem codificada. No mês de outubro agora estive lá no Egito e foi fascinante visitar um pouquinho das pirâmides e todo aquele negócio e ver os hieróglifos espalhados por todo lugar. Para quem não sabe o significado, você acha que eles gostavam muito assim de adornar as casas deles e as pirâmides e tudo mais com aqueles desenhos. Mas aquilo é escrita. Então, se você não sabe o significado, você simplesmente não sabe interpretar o código, mas isso não anula a mensagem que está lá dentro. A mensagem continua. E dentro desse aspecto, existem 5 áreas interessantes para nós avaliarmos códigos. Eu vou usar a Pedra da Roseta apenas como um exemplo. Dentro da área de informação, quando nós estudamos uma codificação, nós procuramos ver a parte da estatística, da sintaxe, da semântica, da pragmática e a última da apobética. Então, rapidamente, cada uma delas, só para entendermos, dentro da questão da Pedra da Roseta, por exemplo, que foi uma pedra encontrada pelos soldados de Napoleão, contendo 3 grupos diferentes de escritas, mas o assunto é o mesmo. Uma em hieróglifo, outra em demótico e a última praticamente em grego. E foi interessante porque foi a pedra utilizada para a gente poder decifrar, ou seja, foi usada para decifrar, para conhecermos os hieróglifos, a escrita antiga dos egípcios. Agora, quando nós medimos dentro da estatística, olhando, por exemplo, a Pedra da Roseta, ali tem o que você encontra. Só aquilo. Ou seja, quando nós tratamos da estatística, nós associamos apenas sinal transmitido e sinal recebido. A quantidade de sinais apenas. Nós não estamos tratando nada mais do que isso. Então, sinais simplesmente não significam nada. Você precisa, para ter uma noção de que aquilo é informação no sentido completo, ir para o nível 2, ver a parte da sintaxe. Como que ficam esses códigos? Por meio de comparações, foi possível descobrir que esses hieróglifos não eram apenas símbolos ornamentais, mas sim palavras, formando frases. Ou seja, quando nós entramos na área da sintaxe, nós percebemos que existe um código utilizado e esse código também deve ser compreendido. Não é simplesmente um código. Eu poderia usar o código que eu estou usando para vocês agora, simplesmente mudar um pouquinho a dinâmica, ou seja, colocar numa outra língua coisa parecida. Mas só isso também não serve para detectar informação. Precisamos ir para um terceiro nível, que é o nível da semântica. Champollion foi praticamente quem conseguiu decifrar a Pedra da Roseta. E ele percebeu, estudando, porque o grego ele conhecia, ele apenas estudou as outras duas e percebeu que eram a mesma coisa. Ele viu que o conteúdo era apenas uma homenagem feita ao rei Ptolomeu, feita pelos sacerdotes de Mênfis por volta mais ou menos do ano 196 a.C. Então, quando nós tratamos da área da semântica, agora nós já estamos tratando em termos de ideias comunicadas e no sentido do sentido compreendido. Agora a história é um pouquinho diferente, porque agora eu sei o que está ali dentro. Mas a informação não para aí. Nós vamos para um quarto nível, que é a parte da pragmática. Na parte da pragmática, você está tratando de uma ação esperada. Toda informação tem um propósito. Por que vocês estão aqui me ouvindo? E por que eu estou aqui falando? Eu estou passando informação. Existe um interesse mútuo das duas partes. Essa é a parte da pragmática. Uma ação esperada. Vocês vieram para cá para ouvir informação esperando alguma coisa. Eu vim para cá para passar informação também esperando que alguma coisa aconteça em vocês. Dentro dessa ação esperada, nós percebemos que na Pedra da Roseta, usando ainda esse exemplo, os sacerdotes de Mênfis queriam que os povos soubessem dessa homenagem prestada ao rei Ptolomeu. Tanto é que eles colocaram nas 3 línguas principais da época. Isso daí não é nada novo. Se vocês se lembram, naquela passagem da crucificação de Jesus, você lembra que na cruz foi colocado praticamente Rei dos Judeus em 3 línguas diferentes também. Então era muito comum, é uma técnica que não nova. Então, quando nós temos esses 4 níveis, nós já percebemos que a ideia é que essa informação
foi gerada com propósito, não é fruto de processo aleatório. Mas tem um quinto que é muito interessante, que é tratado pelo Dr. Werner Gitt. Dr. Werner Gitt é um matemático alemão que tem desenvolvido muito trabalho voltado para essa área da informação. E ele trata da questão da apobética. A apobética está relacionada não somente com uma ação que você quer que se tome, como é o caso da pragmática, mas é literalmente o resultado final. Ou seja, o que eles queriam, os sacerdotes de Mênfis queriam, é que esse evento, ou seja, essa homenagem, se tornasse um registro histórico. E se tornou um registro histórico. Tanto é que nós temos até hoje. Então, esse é o propósito a ser atingido. Então, quando nós temos esses 5 níveis, nós sabemos que a informação, ela é proposital, ela é gerada por uma questão de mente, não apenas por uma questão de processos aleatórios. Deixa eu me dar um exemplo muito interessante a respeito disso. Nos 5 níveis da informação. Então, nós temos a estatística, sinal transmitido, sintaxe, código utilizado, semântica, ideias comunicadas, pragmática, ação esperada e apobética, propósito a ser atingido. Vamos pegar um exemplo específico. DNA. Vamos olhar cada uma das áreas e ver se o DNA bate com isso. Na área da estatística, nós temos o número de nucleotídeos no DNA. É exatamente o que nós estamos observando em termos de informação. Na área da sintaxe, nós temos a sequência dos ATCGs. Quando nós pegamos na área da semântica, que são as ideias comunicadas, nós vemos a ordem dos aminoácidos. Quando nós entramos na pragmática, que é a ação esperada, é a formação das proteínas. E quando nós pegamos na apobética, que é o propósito a ser atingido, preservação da vida. É interessante que o código genético, ele obedece a 5 bases fundamentais para ser informação produzida com propósito. Ou seja, não foi simplesmente algo aleatório, foi produzido. Então, na nossa querida equação da vida, nós temos vida, nós temos matéria e a parte mais importante no meio, informação. Porque para a matéria se transformar em vida, você precisa de informação. Sem isso não acontece. Então, voltamos de novo à nossa estaca zero. Qual a origem da informação? Isso precisa ser debatido. E é interessante, só para exemplificar algo específico, 2 exemplos de formações rochosas. Obviamente, as 2 não poderiam ser consideradas como causas naturais. Essa é uma causa natural. Aquela, imagina dizer que as 4 faces do Monte Rushmore, lá nos Estados Unidos, foram simplesmente resultado da erosão do vento e da chuva por milhões e milhões de anos. Isso não faz sentido. Durante milhões e milhões de anos, o vento simplesmente foi esculpindo a face de 4 presidentes americanos. Ou seja, nós sabemos que existem coisas que são produzidas por causas naturais e outras por causas inteligentes. Algo que é muito interessante a respeito disso, e esse tem sido algo que tem sido bem discutido e debatido, é a querida salmonela. Porque a salmonela trata especificamente dessas questões relacionadas de uma forma muito específica com esse pequeno motor. Esse pequeno motorzinho formado por várias partes, praticamente formado com 40 proteínas. É impressionante porque ele tem uma ordem de montagem específica, tem uma sequência bem determinada. Se uma das partes não estiver presente, o motor não se forma, ele dissolve. Você precisa ter as peças certas na ordem certa. Daí a pergunta que nós temos a respeito desse pequeno motor da salmonela é a seguinte: qual parte do motor teria surgido primeiro? Porque um processo evolutivo, você teria que começar com algo simples e ir evoluindo. Então, teríamos começado primeiro com um eixo, mas qual a função do eixo sem o resto? O eixo por si só não faz sentido. Ele precisaria do resto para ter sentido. O eixo por si só, se ele aparecesse, seria eliminado pela seleção estabilizadora, porque ele não tinha propósito nenhum. Então, você precisa de vários elementos para montar esse mecanismo todo. Ou seja, em última análise, o motor da salmonela ele teria que ter parecido completo e pronto. Não daria para ter evoluído. Acho interessante a respeito disso, porque estudando um pouquinho o livro de Darwin, vocês estão vendo toda a formação desse pequeno motorzinho aí, como é que ele funciona. Eu vou deixar, se deixar vocês vão ver o flagelo inteirinho sendo formado. Mas acho interessante que no livro de Darwin, ele disse o seguinte: se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo, o qual não pudesse ter sido formado por meio de numerosas, sucessivas, pequenas modificações, minha teoria se tornaria inútil. E se tornou.
um pequeno motorzinho chamado motor da salmonela, motor proteico. Darwin sabia dos problemas com a teoria, era só uma questão de aparecer as evidências. À medida que as evidências foram aparecendo, nós pudemos perceber o significado da teoria dele. Para aqueles que quiserem ver, na publicação original de Darwin está na página 166, onde ele falou isso. Então é muito interessante quando nós estudamos essa questão do design inteligente. Eu fico assim impressionado, eu não sei quantos de vocês têm lido o material que tem surgido por aí, o último livro do Richard Dawkins é Deus um Delírio. Não sei quantos já leram também, saiu um outro livro chamado Delírio de Dawkins. Foi muito interessante porque é um livro que faz o contraponto daquilo que Dawkins propôs, mas Richard Dawkins tem sido um dos que mais tem falado a respeito que esse design que existe na natureza não tem nada a ver com planejamento. Ele disse o seguinte: a biologia é o estudo de coisas complicadas que dão a impressão de terem sido planejadas para um propósito. Eu discordo dele porque elas não dão a impressão. Elas foram planejadas dessa forma. Não é uma questão apenas de ideias. Então, só para, dentro dessa área rapidinho aí para terminar, essas duas principais são os dois primeiros capítulos, os outros eu vou andar mais rápido porque são mais simples, em termos não do conteúdo, mas das ideias principais. A ideia praticamente, que eu procuro mostrar no livro, é que o design inteligente, você, ao estudar design inteligente, deixa eu voltar de novo, o Tico e o Teco estão pensando muito rápido. Tico e o Teco são os dois neurônios que funcionam quando você está com torcicolo, os outros são todos paralisados. A teoria do design inteligente, ela trata da questão dos sinais de inteligência. Para explicar esses sinais de inteligência, a origem deles, você tem que entrar no criacionismo, tem uma fonte de criação. Para explicar o criacionismo, você precisa de uma criação especial, porque o criacionismo trata de uma forma geral apenas desses sinais de planejamento que nós encontramos, a ideia de uma criação, mas ele não trata especificamente ou necessariamente de um criador. É na criação especial que você encontra a ideia do criador, que houve essa criação toda, ela faz parte de um planejamento especial. Essas três áreas aqui nós podemos tratar dentro de aspectos científicos. É interessante porque eu estava numa discussão há pouco tempo atrás, uma pessoa numa universidade perguntou: e você sabe qual é o criador certo? Eu falei: eu sei, mas é a minha aposta. Eu falei assim: ainda bem que você disse que é a sua aposta. Eu falei: só que a minha aposta é a certa. Então, de vocês eu não sei qual é. Então, dentro da ideia principal é o seguinte: aceitar que existe um criador é algo científico, nós tratamos com evidências. Nós olhamos complexidade mesmo, por exemplo, computadores, uma canetinha que aponta o laser, projetor de mídia, até as cadeiras ao nosso redor. Todas essas coisas, nós entendemos que elas não são fruto de processos aleatórios naturais, literalmente foram criados. Então, aceitar que existe um criador é científico, não é algo nada absurdo. O problema é que aceitar quem é o criador, esse é o aspecto religioso. Daí nós entramos na questão da religiosidade. Então, quando nós discutimos quem é o criador, a história é totalmente outra. Bom, isso é um pouquinho a respeito dos dois primeiros capítulos. Deixe-me tratar dos outros 5, porque o último é só a conclusão. Bem rapidinho, só para pensarmos um pouquinho a respeito dessas questões. Primeiro, quando eu trato no capítulo 3 da origem do universo. Qual seria a origem do universo? Para entendermos um pouquinho a origem do universo, temos que ter uma ideia do tamanho desse negócio aí. Então, algo que é muito interessante, nós sabemos que hoje, por exemplo, nós temos 8 planetas no sistema solar e 8 planetas anões. Aqui estão eles e devem ter mais 2 ou 3 sendo acrescentados nesses próximos meses, segundo a informação que nós temos. Então, o número de planetas anões está aumentando rapidamente. Daqui a pouco vai ter mais planeta anão do que os próprios planetas do sistema solar. Algo que é muito interessante que nós temos também, em termos de tamanho, se você parar para analisar, eu peguei um dos planetas anões, que é o Quaoar, já tem sido estudado há praticamente 5 anos, então a órbita dele está bem definida. Então, do Sol até Quaoar, são aproximadamente 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Vamos colocar isso em termos práticos. Isso seria apenas 7/10 de 1 milésimo de um ano-luz. Vamos colocar em termos mais práticos ainda. Para ir do Sol até Quaoar, viajando-se com uma espaçonave à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, demoraria 5 horas e 55 minutos para você percorrer essa distância. De ônibus espacial a 25 mil quilômetros por hora, demoraria 29 anos só de ida, mas 29 anos de volta seria a viagem da sua vida. Literalmente, sobraria muito tempo para outra coisa. Ou seja, dá para entender por que a gente não manda astronauta para lá e para cá com essa facilidade. Se fosse possível percorrer essa mesma distância usando um avião supersônico tipo do Concórdia, mais ou menos 2.200 km por hora,
demoraria 332 anos só de ida. Isso para percorrer o quê? 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. Se a gente pudesse ir com um avião convencional, a 800 km por hora mais ou menos, seriam 913 anos. Para aqueles que são fissurados com Fórmula 1 como eu, a 300 km por hora, nada mais do que 2.434 anos para você percorrer a mesma distância. E se você desejar ir com seu carro a 100 km por hora, sem pedágio e sem lombadas, demoraria aproximadamente 7.300 anos para você chegar lá. Eu gosto de brincar um pouquinho, porque a física é uma área fascinante. Olha a pergunta que me fizeram e a resposta foi simples. Para ir de jegue, dá para ir também. Demoraria uns 2 milhões de anos, caso ele não ficasse aperreado. Agora, o que é interessante sobre tudo isso? Dá para ter uma noção desse negócio? Tudo isso para percorrer o quê? 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. A estrela mais próxima, Próxima Centauri, está aproximadamente 4,34 anos-luz de distância da gente. De ônibus espacial demoraria 18.000 anos para você chegar na estrela mais próxima. A galáxia mais próxima, galáxia de Andrômeda, ela está a aproximadamente 2,54 milhões de anos-luz da gente. Ou seja, viajando-se a velocidade da luz, demoraria 2,5 milhões de anos para você chegar lá. Isso na galáxia mais próxima. O universo conhecido, estima-se que ele tenha de 15 a 20 bilhões de anos-luz de raio. Dentro dele existem aproximadamente mais estrelas do que todos os grãos de areia de todas as praias de todos os desertos do nosso planeta. E a teoria do Big Bang diz que tudo isso começou num pequeno pontinho a 1 centímetro cúbico de diâmetro aproximadamente. Eu acho fascinante a proposta. Eu tenho que dizer para esse pessoal, grande a vossa fé. Porque realmente para colocar o universo inteirinho ali dentro, eu trabalho muito com a área de densidade de energia. Isso aqui é um absurdo, quando você pensa em qualquer coisa em termos de densidade de energia, ou seja lá o que for. Mas deixa-me dar um aspecto muito interessante, que eu estou apenas, isso aí eu trato no livro. Isso aqui vem do livro do Stephen Hawking, Universo numa Casca de Nós, na página 78. Ele coloca o Big Bang, daí ele coloca o desenvolvimento de tudo aquilo que aconteceu até hoje. Olha que coisa fascinante que ele coloca logo aqui no comecinho. Leis físicas desconhecidas. Então o Big Bang é científico, pelo menos ele é tratado como científico. Mas ele começa com leis físicas desconhecidas. Deixe-me dar alguns exemplos de leis físicas desconhecidas. Há cerca de mais ou menos uns 4.000 anos atrás, um povo saindo do Egito tinha que atravessar o mar. De um lado tinha o exército do faraó, do outro lado o mar, e o povo estava entalado ali no meio. O que aconteceu? Algo fascinante aconteceu. O mar se abriu, o povo passou no meio. Como? Leis físicas desconhecidas, obviamente. Outro fenômeno muito interessante que aconteceu também, tinha um certo cidadão que estava cortando uma árvore e de repente o machado dele caiu dentro d'água. E o machado afundou. Ele ficou desesperado porque o machado era emprestado, ele provavelmente não tinha dinheiro para comprar outro. Foi para um amigo dele, falou, meu amigo, o seguinte, meu machado caiu dentro d'água. Falou, não tem problema. Onde é que caiu? Caiu ali. Esse amigo dele me pega um galho e quebra um galho literalmente. Bate na água, o machado flutua. Eu conheço a lei do empuxo. O que aconteceu? Leis físicas desconhecidas. Outro fenômeno muito interessante, num casamento, acabou o vinho. Daí a mãe de um certo convidado falou assim, não se preocupe que meu filho cuida disso. Então o filho dessa senhora, não disse da Nossa Senhora, disse dessa senhora, foi lá e fez algo muito interessante. Pediu para que se enchessem 6 talhas de água, um negócio desse tamanho, mais ou menos, cabendo cerca de 100 a 120 litros. Encheram de água, daí ele falou para os servos que estavam ali, falou, pode levar e manda servir. Eu, se eu fosse um deles, acho que eu colocaria o dedo lá dentro só para por via das dúvidas, porque eu pus água lá dentro, teria posto água lá dentro. É interessante, porque quando chegaram e mostraram essas talhas que originalmente tinham sido enchidas com água, o que havia ali dentro era vinho. Agora, a água é apenas hidrogênio e oxigênio, vinho tem carbono, tem nitrogênio, tem vários outros elementos químicos. O que aconteceu ali? Leis físicas desconhecidas. É interessante que o Big Bang começa com leis físicas desconhecidas, é chamado de científico, mas o Big Bang começa com milagre. Esse é o termo que nós conhecemos. Agora, isso não é dito. Agora, como uma teoria pode ser chamada de científica se ela começa com milagre? Por que o criacionismo é religioso
se a proposta inicial é de um milagre? E por que o Big Bang é científico se a proposta original é um milagre? Teria que ser também religioso. Então, acho que é muito fácil nós tratarmos dessas questões, inclusive eu coloquei os 2 pontos bem simples ali para serem pensados. Algo que é muito interessante, que a gente discute muito com respeito ao Big Bang, é com respeito à idade do universo, que é mais ou menos a seguinte. Dentro da cosmologia evolucionista e a cosmologia criacionista, nós temos algo fascinante que tem sido estudado com a radiação de fundo, que é essa temperatura que tem sido encontrada de aproximadamente 3 kelvins no universo. Então, o universo lá fora, a temperatura média é 3 kelvins. Isso é mais ou menos a ideia de um corpo negro. O pessoal da física sabe do que eu estou falando. Não é buraco negro, é corpo negro, é outra coisa. Segundo a proposta naturalista, o universo teria começado com uma temperatura inicial de 10 elevado a 19 kelvins. Note que isso daí é uma pressuposição. E ele teria passado por um processo de resfriamento até 3 kelvins. Agora, para você fazer o cálculo da idade, quanto tempo teria se demorado, o que o pessoal mais usa é o modelo Lambda-CDM. Nesse modelo Lambda-CDM é o Lambda Cold Dark Matter. O cálculo feito sugere que o universo tem aproximadamente 13,7 bilhões de anos, mais ou menos 0,5% para cada lado. É fascinante sobre isso porque a condição inicial não é conhecida, é hipotético. Agora, como que você pode saber que o final nós medimos, são 3 kelvins. Agora, como saber o inicial? Como dizer que essa idade é absoluta se o padrão inicial, ou seja, se o valor da condição inicial é hipotético? Não somente isso, no modelo Lambda-CDM, assume-se apenas que 4% de toda a matéria, de tudo aquilo que se conhece no universo, é matéria bariônica, ou seja, aquilo que a gente estuda em laboratório. Os outros 96% a gente não tem a menor ideia do que é. 73% energia negra, que é praticamente parecido com magia negra, porque a gente também não sabe direito o que é isso, e os outros 23% estão relacionados com matéria escura e fria. Agora, para se chegar a uma idade, entre aspas, absoluta do universo de 3,7 bilhões de anos, colocou-se na equação 96% daquilo que ninguém sabe o que é, e mais uma condição inicial que ninguém sabe se é verdadeira. E assume-se que o universo tenha 13,7 bilhões de anos. Desculpa, mas a taxa de expansão que as pessoas observam hoje, poderia ter uma relação com isso? Vou tratar disso daqui a pouquinho. A gente vai chegar na taxa de expansão. Mas tem relação com isso para chegar a essa proporção? Também tem. Quando nós tratamos do aspecto do outro lado, da cosmologia criacionista, qual a proposta? E se o universo... Bom, antes de e se o universo, deixa-me colocar o seguinte. Eu, pessoalmente, pelo que eu entendo, parece que o universo foi criado pronto. Eu discuto isso um pouquinho no livro, algumas razões do porquê disso ao estudarmos galáxias e coisas desse sentido. O universo possui mais estrelas, como eu mencionei, do que todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. Bom, o calor produzido por essas estrelas está indo para algum lugar. A pergunta é a seguinte: se nós começássemos com uma temperatura inicial de 0 Kelvin, lembra que no tempo Planck, 10 a menos 43 segundos, após o momento inicial da criação, a temperatura não seria mais 0. Porque 0 significa que tudo está parado. Agora, se deixássemos o tempo percorrer, começando com 0, quanto tempo teria sido necessário para que o universo aquecesse apenas 3 kelvins? Usando as mesmas equações e apenas retirando aqueles 96% de coisas desconhecidas. O universo não teria mais do que 13 mil anos. As equações são as mesmas, só mudou a condição inicial. Eu acho muito interessante porque quando nós tratamos disso, as pessoas normalmente falam assim: não, mas o universo é antigo. Depende do que você considera antigo. Para mim, 10 mil anos é antigo. Depende do teu conceito de antigo. Eu não estou colocando uma data, estou dizendo que se pegarmos o mesmo estudo que tem sido feito, que produz esses 13,7 bilhões de anos, que tem sido assumidos como sendo absolutos, e não é verdade, porque tem uma condição inicial que nós não sabemos se é verdadeiro ou não, é assumido como sendo verdadeiro, é também pego 96% de coisas que nós não conhecemos, porque não são testadas em laboratório, que é energia negra e matéria escura e fria. Isso ninguém viu, ninguém sabe o que é, ninguém sabe como funciona, nem se existe. Acredita-se que existe. Colocando tudo isso, você tem esses 13,7 bilhões. Mas se pegarmos aquilo que nós encontramos no laboratório, aquilo que tem sido medido, o universo estaria mais ou menos nessa faixa. Eu sei que tem muitos que falam assim: não, mas a Bíblia diz que a Terra tem 6 mil anos, que o universo tem 6 mil anos. Eu entendo. Mas isso é uma questão da Bíblia, não estou dizendo que a Bíblia está errada, o que eu estou dizendo é apenas o seguinte: colocando as equações com o melhor de precisão que nós temos hoje,
estaríamos mais ou menos nessa faixa. Algumas questões interessantes só relacionadas com o nosso planeta, que eu discuto um pouquinho dentro do sistema da questão do livro. A questão do campo magnético da Terra, que produz a aurora boreal e tantas outras coisas fascinantes, tem sido muito estudado. E algo que é muito interessante nele é o seguinte: o campo magnético da Terra tem vários componentes, colocando assim. Tem uma parte principal que é chamada parte bipolar, que é aquela que nós usamos com a nossa bússola, apontando o Polo Norte, Polo Sul, todo aquele negócio. Mas tem outras duas partes, tem a quadrupolar e a octupolar. Tem um estudo que tem sido feito observando o que está acontecendo nessas três partes nesses últimos anos, e a parte bipolar tem perdido aproximadamente 235 vezes 10 a nona megajoules durante um período de aproximadamente 30 anos. E nesse mesmo período, a quadrupolar mais a octupolar ganhou 129 vezes 10 a nona megajoules. Ou seja, tem muita energia desaparecendo aí. O campo magnético está diminuindo. Em outras palavras, ele possui uma meia-vida de mais ou menos 1465 anos. No livro eu trato um pouquinho dos cálculos apresentados, só para ter uma noção. Isso significa o quê? Que a Terra é jovem. Esse campo magnético não poderia estar funcionando aí para sempre. As pessoas falam, não, mas ele fica oscilando. Muito difícil, porque nós conhecemos algumas leis que mostram o decaimento de sistemas como esse. Deu para perceber que até aqui eu não tratei nada de religião no livro, né? Tem muita gente que comprou o livro achando que ia ter um monte de religião ali, não tem muita não. Outro que é muito interessante a respeito disso é o próprio afastamento da Lua, questão das marés, e um cálculo que você pode fazer só pegando os valores atuais. Há cerca de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás, a Lua teria que estar rolando na superfície do planeta Terra, dado ao afastamento dela hoje, que é de aproximadamente 3,8 centímetros por ano. No livro também eu trato todas essas questões dos cálculos para não ter muito problema. Inclusive é um trabalho que já foi feito por Walt Brown. Aqueles que quiserem também tem o material dele. Tem vários modelos, esse aqui é o modelo chamado R a quinta, tem R a sétima, tem vários modelos diferentes para mostrar o afastamento lunar. Mas esse é um dos mais precisos. É interessante porque, se você voltar a 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás, a Lua estaria tão próxima da Terra que no mínimo teria rachado esse planeta no meio. Eu fico assim, impressionado quando eu ouço pessoas falando assim que há 3,5 bilhões de anos atrás vida teria surgido nesse planeta. Então nós temos alguns elementos que mostram que a coisa não é tanto assim. Agora, algo que tem sido fascinante, e tem um estudo muito interessante relacionado com isso, é justamente relacionado com o desvio espectrográfico da luz para o vermelho. Quando nós estudamos as galáxias, nós percebemos que elas possuem uma coloração um pouquinho diferente daquilo que ela deveria ter. Ou elas estão mais em direção ao azul ou mais em direção ao vermelho. Agora, é possível fazer uma escala comparando-se a distância das galáxias, ou de agrupamento de galáxias, com esse chamado redshift, esse desvio da luz para o vermelho. E por aqui que a gente tira a constante de Hubble, aquela constante que o pessoal ouve falar por aí. Fascinante porque quando nós estudamos toda essa questão, é possível demonstrar estatisticamente que as galáxias encontram-se agrupadas devido ao seu valor de redshift, de desvio para o vermelho. O que implica que essas galáxias encontram-se agrupadas em função de distância. Agora, o que é fascinante, aí entra a pergunta que foi feita a respeito dessa expansão. A ideia seria mais ou menos assim: se você pegar uma piscina, água perfeitamente parada, jogar uma pedrinha no meio, você vai perceber que vão formar aqueles círculos concêntricos. A ideia, pegando esses pontos que vocês estão vendo aqui, que são esses pequenos agrupamentos, se pudéssemos visualizá-los de cima, seria algo mais ou menos assim. Seria como se fossem círculos concêntricos. Ou seja, a impressão que nós temos é que galáxias encontram-se agrupadas em círculos concêntricos. Agora, qual o centro? É fascinante porque quando nós pegamos toda essa variação usando a constante de Hubble, isso só seria possível ser observado se o observador se encontrasse a menos de 100 mil anos-luz do centro dessa organização. Ou seja, no máximo 100 mil anos-luz aqui do centro.
Somente alguém que tivesse uma posição privilegiada poderia ver isso. Seria mais ou menos como você ganhando um ingresso para assistir um jogo lá de Palmeiras e Corinthians. Não, agora não dá, mas o Corinthians está na segunda divisão. Então tem que ser do Palmeiras só. Palmeiras com mais outro time. Então vai lá assistir aquele jogão. E você ganha o ingresso, você chega lá. Porque esse negócio aí já gerou muita polêmica. Eu atualmente falei que meu carro só tem primeira Corinthians, terceira, quarta e quinta. São todas as marchas do carro. Mas se você, por exemplo, pega todo esse contexto onde nós estamos. Aqui está o universo como um todo. Você vai, desculpa, o universo não, aqui está o estádio como um todo. Você vai assistir o jogo e de repente você pega o seu ingresso e vai procurar que lugar que você deve sentar-se. Você descobre que o seu lugar está numa cadeira numerada logo atrás do goleiro. Vai ser muito difícil você assistir o jogo dali. Muito difícil, a menos que você fique atazanando a vida do goleiro que estiver ali na sua frente. Agora, se você recebe o ingresso, você vai, o ingresso te dá a condição de sentar-se bem no meio, na arquibancada, que você está vendo certinho, meio do campo, um gol ali, outro aqui. Fantástico. Então você tem uma visão privilegiada. Ao observarmos o universo, essa questão, nós percebemos que somente quem estivesse numa situação privilegiada poderia ver tudo isso daí. O interessante é que nós estamos nessa situação privilegiada, porque nós estamos vendo isso. Da pergunta que nós fazemos é a seguinte: qual seria a probabilidade de estarmos tão próximos do centro do universo por um mero acidente? Dado o tamanho do universo e o máximo para podermos verificar isso, a proporção seria a probabilidade seria de aproximadamente 1 em 1 quatrilhão. Já imaginou? Nós simplesmente fomos colocados num lugar privilegiado para ver tudo isso. Ou seja, o planeta Terra possui vida inteligente, com capacidade de estudar o cosmos, encontra-se na posição privilegiada para estudá-lo. Parece brincadeira, né? Algo que é fascinante, o Dr. Hans Oberhummer disse o seguinte: não sou religioso, mas poderia dizer que este universo foi muito bem projetado para a existência da vida. As forças básicas do universo foram feitas sob medida para a produção de vida fundamentada em carbono, que somos nós. Outro, causa um pouco de depressão pensar que planetas do tipo da Terra são tão especiais. Até agora todos os que nós conhecemos só tem o nosso. Só um. E a gente consegue entender o porquê disso. É de uma variedade, é algo fascinante para manter vida funcionando. Há pouco tempo atrás foi colocada uma proposta que eu achei muito interessante. São mais de 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceadas para que vida possa existir no nosso planeta como nós a conhecemos. Já imaginou 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceadas? Se isso aconteceu por acaso, nós somos o povo com maior sorte nesse universo. Porque realmente a probabilidade disso acontecer por conta própria é muito pequena. Então isso é um pouquinho do capítulo 3 que nós tratamos da questão do universo. Os últimos agora são rápidos. Da origem da vida, um dos aspectos muito interessantes que a gente pode observar, e já foi discutido aqui, a parte da genética e tudo mais. Teve uma reportagem muito interessante, praticamente há cerca de 4 anos atrás, o Dr. Andrew Null, ele é um dos professores mais conhecidos lá nos Estados Unidos, tem um trabalho muito interessante, principalmente professor e pesquisador de Harvard. Na série chamada Nova, foi feito um tipo de uma discussão a respeito da origem da vida. Algumas perguntas que foram feitas, eu fiquei assim impressionado. Acho que a bateria está acabando aqui, vamos ver o que acontece. Se não acabar, a gente pega o outro. A pergunta primeira que foi feita pela Nova foi a seguinte: qual a origem da vida? Como substâncias inorgânicas sem vida produziram vida? O que teria produzido os mecanismos que permitiram a reprodução das primeiras formas de vida? Bom, como um bom evolucionista que ele é, praticamente uma das sumidades no planeta com respeito à origem da vida, você não iria acreditar se respondesse o seguinte: a resposta é que nós não sabemos realmente como vida originou nesse planeta. Nós não sabemos como vida começou nesse planeta. Nós não sabemos exatamente quando ela começou, nós não sabemos sob quais circunstâncias. É um pouquinho diferente daquilo que a gente está habituado a ouvir, que a evolução e não sei tudo mais é um fato, como muitos têm dito. A Nova fez uma outra pergunta, logo no finalzinho do programa, dizendo o seguinte: será que um dia resolveremos o problema? Tratando de toda essa discussão, porque o programa inteirinho foi voltado para isso. O Dr. Null disse o seguinte: eu não sei, eu imagino que os meus netos estarão ainda sentados dizendo que a origem da vida, é um grande mistério.
Ou seja, aberto para pesquisa. Então, nós precisamos continuar esse trabalho dentro da ideia do criacionismo. Eu coloco só um pouquinho a respeito de algumas propostas interessantes, como, por exemplo, a lei da biogênese, proposta feita por Louis Pasteur, praticamente, que vida gera vida, é uma proposta muito interessante, é uma lei científica que nós conhecemos. O difícil seria como não vida teria gerado vida cientificamente. Nós temos ouvido falar muito das propostas como o trabalho de Alexander Oparin, tratando a questão da evolução química. Ouvimos falar também bastante do trabalho de Stanley Miller, que inclusive faleceu em maio do ano passado. Nós temos uma questão muito interessante de todo esse material. É fascinante estudar o trabalho de Miller, principalmente nas suas propostas. Não vou entrar em grandes detalhes, mas algo que é fascinante a respeito dos aminoácidos produzidos, tem 3 deles, que é a histidina, a lisina e a primeira lá em cima, a arginina, que são fundamentais para a formação da helicoidal do DNA, que essas 3 nunca foram reproduzidas nos trabalhos de Oparin. Ou seja, sem esses 3, você tem que ter uma ideia de como um primeiro DNA teria chegado à existência. Apenas 13 dos 20 aminoácidos proteinogênicos foram reproduzidos. E assim vai, tem uma lista de coisas relacionadas com essa teoria que eu procuro, com esses trabalhos que eu procuro colocar no livro, apenas mostrando algumas das ideias principais. Algo que é muito interessante, uma citação que achei há pouco tempo atrás, do Klaus Dose, dizendo o seguinte, que a formação espontânea de nucleotídeos simples ou mesmo polinucleotídeos que deveriam ser capazes de serem replicados numa terra pré-biótica devem agora ser considerados como uma situação improvável à luz dos muitos experimentos sem nenhum sucesso. Pela primeira vez tem sido determinado de maneira inequívoca por um grande número de cientistas que todas as teses evolucionistas que afirmam que os sistemas vivos desenvolveram-se de polinucleotídeos que se originaram espontaneamente não possuem nenhum embasamento empírico. Isso daí foi uma proposta feita depois da 7ª Conferência Internacional sobre a Origem da Vida, na cidade de Mainz, na Alemanha. Muito interessante, porque as pessoas olham para tudo isso e falam, não, isso é um ponto passivo. A própria questão da ideia dos embriões, que eu creio que muitos já têm visto, a forma proposta por Ernest Haeckel, o que nós temos descoberto a respeito deles, que de similaridade não tem nenhuma. Inclusive, quando nós comparamos aquilo que foi proposto por Haeckel e aquilo que nós temos visto, bem diferente, e a coisa vai. Então, mostrando que todos os mecanismos, o que tem sido proposto, não é aquilo que nós temos visto. Ou seja, a teoria da evolução é uma teoria interessante. Por favor, não estou dizendo que evolução no sentido de variação não exista. Porque o grande problema é que hoje qualquer coisa que varie é considerado como evolução. Encontramos um peixe que mora lá naquele rio subterrâneo, nas cavernas, que agora não tem olho. Isso é adaptação. Isso aí não é evolução. Queria ver um peixe que não tem olho, ao passar de milhões de anos, ter desenvolvido um olho. Isso seria evolução. Algo que não tem passou a existir. Algo que já tinha deixou de existir, isso não é evolução. A adaptação nós sabemos que existe, tanto é que a proposta dos criacionistas nessa área é aquela ideia de reserva genética. Ou seja, ela existe. Quando nós olhamos todos esses mecanismos, eu estou passando aqui meio rápido só para ter uma noção, nessa ideia de reserva genética nós olhamos, por exemplo, quando nós tratamos especificamente da borboleta. Todas as fases que uma borboleta passa. Todas essas fases já estavam no DNA logo naquele ovinho, logo no início. Tudo. Então ela não passou por um processo evolutivo, porque já estava tudo codificado para ser feito daquela forma. Nós vemos essa questão toda em muitas áreas. A questão das árvores, como eu disse, eu cheguei dos Estados Unidos, as árvores são todas peladas, assim, não tem uma folha pendurada lá. Um negócio muito interessante. No Círculo Polar Ártico tem uma raposinha também que ela muda de cor a pele dela. Durante o inverno, muita neve, ela fica totalmente branca. Já durante o verão, por causa da tundra, ela tem assim um pouco de pele meio escura, ou seja, pelos escuros junto com a pele clara. Quando que ela sabe que é para começar a mudar a cor da pele, dos pelos? Já imaginou que interessante? No meio do inverno está uma raposinha lá com os pelos pretos. É fácil ver. Durante o verão, aquela tundra, todo aquele lugar todo meio escuro, aparece aquele ponto branco andando lá no meio. Ou seja, tem todo um mecanismo mostrando como funcionar. Então, todos esses aspectos eu procuro tratar um pouco do livro, inclusive falando da questão das próprias variações. Essa ideia de variação é muito interessante porque Darwin estudou.
Agora, Darwin estudou os tentilhões e ele estudou os bicos dos tentilhões e nós sabemos da ideia de adaptação. O criacionismo não é contra a ideia de adaptação, não é isso. Mas é uma adaptação que já possui carga genética para que ela ocorra. Quando a necessidade de adaptação vai além da carga genética existente, o que provavelmente ocorre é extinção. Então nós temos todos esses mecanismos. Agora, tem um que eu acho muito interessante, que eu gosto de tratar um pouquinho, que eu coloquei lá no livro só por curiosidade, é a famosa ideia do ser humano e do chimpanzé. Eu acho interessante porque a teoria da evolução, pelo menos Darwin nunca disse que o ser humano tinha evoluído dos macacos, mas disse que seres humanos e macacos tiveram um ancestral comum. Aqui vocês têm, por exemplo, algo bem legal, vendo a questão dos cromossomos, aqui ser humano, gorila, chimpanzé e orangotango. S significa similar, X significa diferente. Se compararmos todos eles, uma coisa que é muito interessante é que os chimpanzés têm 24 pares de cromossomos, seres humanos têm só 23. Então tem algo bem interessante aí já para a gente ver uma pequena diferença. Mas vou pegar um que é um dos cromossomos mais utilizados para mostrar a similaridade entre seres humanos e chimpanzés, que é o 2, principalmente o segmento 2P e o 2Q. Aqui você tem o segmento 2P do ser humano e aqui o segmento 2Q do ser humano. Aqui você tem o segmento 2P do chimpanzé e aqui o segmento 2Q do chimpanzé. O que acontece seria algo mais ou menos assim, só para ilustrar. Vou pegar aqui desse jeito. 2P do ser humano e de baixo 2Q do ser humano. Chimpanzé, 2P do chimpanzé, 2Q do chimpanzé. Se for comparar. Ou seja, para que seja igual ao do ser humano, você tem que pegar e inverter, fazer uma inversão completa. Isso é similaridade. Agora, imagina que coisa interessante. Logo está chegando o dia dos namorados aí no meio do ano. Então, vamos supor que o seu marido ou o seu namorado sejam daqueles caras fissurados por guerra. Então, a coisa que você mais quer é dar um presente para o seu namorado, para o seu marido, já que ele gosta muito de guerra, você vai dar um livro, pergunta para ele que livro que ele gostaria e fala, olha, eu gosto de um livro que tenha 4 letrinhas, R-O-M-A, Roma. Então você sai pesquisando e você encontra um livro fantástico, Roma é uma dádiva dos deuses. Só que você vai lá na biblioteca, lá na livraria, e procura o livro e você não encontra, mas você encontra um outro que é muito parecido. Olha que interessante. Amor é uma dádiva dos deuses. Bom, tem as 4 letras que ele queria também. Olha lá, R-O-M-A. Eu acho que ele vai gostar. Foi só uma pequena inversão. Quando nós invertemos informação, nós mudamos totalmente o seu conteúdo. Código genético é conteúdo, é informação. Uma pequena inversão significa ser humano. Mudou do outro lado é chimpanzé. São 2 coisas diferentes. É como amor e Roma. São as mesmas 4 letras, só que uma pequena inversão produz um significado totalmente diferente. Isso é o que eu procuro tratar dentro da questão do capítulo 4. Estamos terminando. Dentro da área dos fósseis, que é uma das áreas muito interessantes, nós tratamos dos aspectos de paleontologia e geologia. Existe uma quantidade muito grande de tipos de fósseis. Então, nós estudamos um pouquinho fósseis com partes inalteradas, fósseis com partes alteradas, fósseis de preenchimento e vestigiais. E alguns tipos que são os mais interessantes são os microfósseis, que são os fósseis vestigiais em termos de pegada, pseudofósseis. Tem inclusive, esse aqui, o pseudofóssil é muito comum, o ágata de musgo, que muita gente encontra por aí nas pedras, que inclusive tem na sua casa, algumas delas, as pessoas acham que aquilo é fóssil e não é fóssil. Então tem muita coisa legal dentro da questão dos fósseis. Agora, uma das coisas mais interessantes dentro do estudo dos fósseis é que eles praticamente para você tratar dessa questão da formação de um fóssil, tem que haver uma inibição rápida da decomposição orgânica, ou seja, desaceleração da destruição anatômica. O ambiente tem que ser anóxido, ou seja, pouco oxigênio, para haver preservação do material orgânico. E clausuramento em sedimentos, ou seja, impossibilita a dissolução do organismo. O que isso significa? Que fossilização é um processo rápido. Pega, por exemplo, um peixe qualquer dia, compra um peixe, larga um peixe ou enterra o peixe lá no fundo do seu quintal e volta depois de alguns dias para ver o que aconteceu. Ou então larga em cima da pia.
seu marido vai gostar daquele cheirinho agradável lá na cozinha. Por quê? Porque existe um processo de putrefação. Então, para que a coisa pare, tem que ser algo rápido. E eu discuto essa questão no livro. Uma das questões interessantes, alguns exemplos que são muito curiosos, por exemplo, caranguejo fossilizado, libélula fossilizada, todos esses animais aí, datados com milhões de anos, exatamente iguais aos que nós temos hoje. Esse caranguejo é fascinante, foi datado com 108 milhões de anos e o dito cujo rapaz não aprendeu a andar para frente em 108 milhões de anos ainda. Então dá para ter uma noção de como funciona a coisa. Como já mencionei que o processo de fossilização é rápido, aqui você tem um ictiosauro, inclusive com um embrião dentro dele. Tá? Então, processo rápido. Daí a pergunta que nós fazemos é, esses fósseis e as camadas estão interligadas? Porque as camadas nós encontramos, é uma evidência. Seriam essas camadas produtos de eras geológicas de milhões de anos? Vários estudos mostram que a questão é altamente questionável, porque nós temos visto, por questões empíricas, a formação do mesmo tipo de camada em questão de poucas horas. Então, é importante avaliarmos isso. Um dos aspectos mais interessantes na formação de camadas, que é um exemplo típico, esse tronco de árvore ele atravessa pelo menos 10 camadas da coluna geológica. O tempo associado a essas camadas de aproximadamente 7 milhões de anos geológicos. Já imaginou que fascinante? A árvore existia, daí ela foi soterrada, formou uma camada, formou-se uma camada, ou seja, a raiz dessa árvore agora estava numa rocha, e ela não morreu. Daí formou uma outra camada, solidificou, a árvore não morreu. Formou outra camada, eu acredito que essa seja a árvore da vida, porque está aí atravessando 7 milhões de anos e não morreu até hoje ainda. Ou seja, esse é um exemplo típico de fóssil poliestratigráfico, poliestratificado, mostrando especificamente que a formação das camadas deve ter sido rápida, extremamente rápida. Quando nós tratamos desses aspectos, nós vemos também outros elementos muito interessantes, que aqui você tem, por exemplo, as próprias camadas da coluna geológica, só que elas estão dobradas. Ou seja, parece que houve um processo de compressão antes da solidificação. Tudo isso só para levantar questionamentos. Darwin disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte: o número de variedades intermediárias, os quais existiram previamente, deveriam verdadeiramente ser enormes. Por que então as formações geológicas e cada um dos estratos não estão repletos desses tais elos intermediários? A geologia, sem dúvida, não revela tal cadeia orgânica finamente graduada. Isto, portanto, é a objeção mais óbvia e séria que pode ser levantada contra a teoria da evolução, no caso. Darwin entendeu esse aspecto. E por que nós não encontramos essa quantidade absurda de coisas? O que nós encontramos é complexidade desde o início. Por exemplo, o olho da trilobita. Um olhinho de trilobita possui mais de 15 mil lentes. É um olho fascinante para aqueles que gostam de estudar, principalmente o pessoal que tem interesse na parte de ótica, que você tem dois sistemas muito interessantes, lentes de Descartes e as lentes de Huygens, trabalhando especialmente no caso da trilobita. O fascinante a respeito disso é que, segundo a teoria da evolução, essas formas de vida teriam vivido há mais ou menos 500 milhões de anos atrás. Há 500 milhões de anos atrás nós tínhamos os olhos mais complexos já conhecidos pelo ser humano. Como que eles teriam evoluído? Então são perguntas que a gente vai desenvolvendo. A própria inexistência de certas camadas na chamada coluna geológica, os cemitérios de fósseis, que é uma outra questão muito interessante que nós encontramos por aí. E algo que é fascinante, que eu encontrei há pouco tempo atrás também, aqui você tem um mamífero fossilizado com um filhote de dinossauro no seu estômago fossilizado. Se os dinossauros comiam os mamíferos, nós não sabemos, mas que os mamíferos comeram os dinossauros, isso a gente tem absoluta certeza. Foi muito interessante essa publicação, saiu há pouco tempo atrás, cerca de mais ou menos 1 ano e meio atrás, quase 2 anos atrás. Quando nós olhamos a questão dos fósseis, os famosos fósseis vivos, por exemplo, o Coelacanthus, teria sido datado como vivido 350 milhões de anos atrás, teria desaparecido há uns 70 milhões de anos atrás, até que o primeiro foi pescado em 1938, o segundo em 1952,
E aqueles que quiserem contribuir para a Sociedade de Preservação dos Selacantos podem entrar na internet, tem um site, você pode mandar dinheiro, porque eles estão vivos ainda, exatamente iguais aos fósseis, nada aconteceu. Bem espertos daí. Seria exceção? Será que 350 milhões de anos nada teria acontecido? Algo que eu tenho ficado assim, muito impressionado à medida que eu tenho estudado esse material é que a maior parte dos fósseis são fósseis de formas de vida existentes ainda hoje. Alguns poucos são do que nós não conhecemos, esse é o que o pessoal mostra. Mas a grande maioria são de coisas que nós encontramos hoje, mostrando que não houve variação. Agora, pode haver um problema muito interessante também, que é algo que eu gostaria de só colocar aqui para vocês pensarem, que está relacionado com a própria questão da identificação do fóssil. Vocês já ouviram falar dos hominídeos? E algo que é muito interessante dentro do aspecto dos hominídeos seria se alguém mostrasse um hominídeo mais ou menos assim hoje. Esse é um cidadão brasileiro que ele possui uma doença chamada microcefalia. É muito interessante ver a questão craniana dessa pessoa e algumas das suas características, que são características exatamente iguais àquelas dadas a alguns dos hominídeos. Características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas matas brasileiras, origem e postura ereta. É muito interessante comparar o crânio dele com alguns crânios de hominídeos que nós temos encontrados por aí. Sem dúvida, se a gente puder fazer todo um trabalho de tomografia, que é algo que tem um pessoal que está interessado em fazê-lo, e reconstruir a fisionomia dessa pessoa em 3D, muitas pessoas iriam achar que ele é um típico hominídeo. Isso aí seria a foto de um hominídeo praticamente em pleno século XXI. Ou seja, a questão da interpretação do registro fóssil é questionável. Não vou tratar muito desse aspecto, que é a questão da datação, porque eu já tenho tratado isso outras vezes, mas é um dos capítulos do livro. A origem dos milhões de anos. Nós temos praticamente um grande problema. As pedras. Seria tão bom se a gente encontrasse uma rocha por aí, na rocha viesse, por exemplo, uma etiqueta desse jeito. A minha idade é de 65 milhões de anos. Seria fantástico, pelo menos com idade de nascimento, formação, coisas desse jeito. Mas não é assim que a gente encontra. Então nós precisamos ter alguns métodos para datar todo esse mecanismo. Então nós temos algumas áreas de estudo, como a geocronologia, a bioestratigrafia, a cronoestratigrafia e várias outras áreas. Essas são as três principais. Algumas unidades que nós trabalhamos que são muito interessantes. Também só para ter uma noção, por exemplo, millions of years ago, MYA, a BP, Before Present, que é uma das nomenclaturas que mais tem sido utilizada, não se usa muito mais aquela ideia antes de Cristo, depois de Cristo, coisa assim, e o BP, praticamente a data é de 1950. Então, de 1950 é o marco zero, quando você quiser pensar. E essa ideia de idades absolutas, são se as pressuposições estiverem corretas, como mencionei logo no começo. Então, só algumas questões relacionadas com a datação. Nós temos dois tipos de métodos, que são os métodos incrementais e os métodos radiométricos. Os métodos incrementais, praticamente, um deles que é muito conhecido é o da dendrocronologia. Você mede, por exemplo, os anéis das árvores. Isso é um método muito interessante, muito conhecido, muito utilizado. Datação por varvitos também é outro, que a gente também trabalha. Usando o próprio magnetismo da Terra, também é um outro método que nós utilizamos. Então tem vários métodos que são métodos não radiométricos. Então, arqueomagnetismo, ressonância de espinho eletrônico, termoluminescência, aminoácidos, tem uma lista deles aí. Agora, tem uma lista também de métodos que são métodos relacionados praticamente com os métodos radiométricos. O pessoal com quem eu tenho oportunidade de estar aqui amanhã, tratando desse aspecto, a gente vai ver com mais detalhes todo esse negócio. Um pouquinho do mecanismo de funcionamento desses métodos está relacionado com a meia-vida. Por exemplo, carbono 14, que tem uma vida de 5.730 anos. Se você pegasse 800 gramas de carbono 14, deixasse esse carbono 14 guardadinho ali, depois de 5.730 anos você teria apenas metade da quantidade original, ou seja, 400 gramas. Deixando mais 5.730 anos, você teria a outra metade, mais
200 gramas agora. E assim por diante. À medida que 5.730 anos passam, você teria metade da quantidade original. Isso é o tempo para você diminuir pela metade. Ou seja, carbono 14 é um método muito interessante. Eu trato especificamente dele porque é um método que nos ajuda a entender muito a datação. Aí você tem alguns dos tipos de carbono, mas deixe-me dar apenas um exemplo do carbono 14. Na nossa atmosfera, isso eu trato do livro, então só por questão do tempo eu vou simplificar a coisa. Na nossa atmosfera, para cada 1 trilhão de átomos, 1 é carbono 14. A meia-vida do carbono 14 é muito pequena, 5.730 anos. O que isso significa? Quando nós pegamos equipamento que mede proporção de C12 e C14, como os espectrômetros de aceleração de massa, você pega esse material e ele tem condição de detectar pequenas quantidades de carbono. Tem um limite. O limite mínimo que é possível ser detectado, ele equivale a mais ou menos 0,055 PMCs, percentual moderno de carbono. 0,055 PMCs equivale a mais ou menos 60, 61 mil anos radiocarbônicos. O que significa isso? Suponhamos que isso aqui seja um fóssil. E eu pego o meu fóssil, o pessoal faz uma datação lá, deu não sei quantos milhões de anos. Eu pego o meu fóssil, levo lá no meu espectrômetro de aceleração de massa e vamos medir. Se eu achar carbono 14 nesse meu fóssil, qual seria a idade máxima dele? 61 mil anos. Não tem como escapar disso. Vocês sabiam que o carbono 14 é um método que agora está sendo descreditado? Porque ele tem dado idades muito jovens para os fósseis. Porque o pessoal está começando a redatar. Então encontraram um negócio lá, tem esse fóssil aqui. Isso aqui foi datado com 1 milhão e não sei quantos mil anos, ou 108 milhões de anos, que é um exemplo. Leva o fóssil, coloca no espectrômetro, trabalha, tem carbono 14. Não, peraí, se tem carbono 14, ele não pode ter mais que 61 mil anos. Eu fiquei impressionado assim quando eu comecei a ler alguns artigos falando que o carbono 14 é um método que ainda as pessoas não entenderam exatamente como funciona. Pelo contrário, é o único método que você não precisa ter pressuposição nenhuma. Todos os outros você precisa assumir algumas coisas. O que você não precisa assumir nada é considerado, quer dizer, não precisa assumir nada não. Só uma coisa precisa ser assumida, que a quantidade de carbono disponível na nossa atmosfera permanece a mesma. Carbono 14 tem permanecido a mesma durante toda a história do planeta. É a única pressuposição. Nós sabemos que isso não é verdade também, tá? Então é muito interessante quando nós entramos em toda essa questão dessa metodologia de datação. Tudo isso aí eu trabalho lá no capítulo 4, desculpe, no capítulo 6. Vou pular um pouquinho, porque eu trago de todos os métodos ali. E algo que é muito interessante é que toda a metodologia está baseada nessas duas questões: permanência dos fenômenos, constância das condições. E nós sabemos que as duas são falsas. O que dizer de toda essa datação dos bilhões de anos? Altamente questionável, no mínimo. E o último capítulo que eu trato do livro é a questão justamente relacionada com o catastrofismo. Para muitas pessoas, quando nós pensamos em termos de catástrofes, as pessoas falam, não, mas catástrofe é algo assim que nós não observamos. Não, nós observamos, e o planeta Terra tem algumas delas. Essa é uma das crateras, talvez uma das mais conhecidas no nosso planeta. Na década de 90, nós estudamos aquele pequeno cometa Schumacher-Levy, que quebrou em 23 fragmentos e todos eles caíram no planeta Júpiter. Inclusive, uma das pequenas marcas que ficou na atmosfera do planeta, aquela ali, daria para colocarmos aproximadamente 4 planetas Terra ali dentro. Só para ter uma ideia do tamanho da cicatriz da pancada, do impacto. Quando nós estudamos esses impactos, tem muitas coisas que são muito interessantes, porque nós encontramos isso não só aqui no planeta Terra, nós encontramos em Marte, por exemplo, um dos robozinhos que está em Marte está estudando essa cratera, a Vitória. A Lua está cheia de crateras, vocês estão habituados a ver isso. O planeta Terra tem muitas delas. Por exemplo, a Tenomer, que fica na Mauritânia, tem aproximadamente 1,9 km de diâmetro. A Lonar, que fica na Índia, tem aproximadamente 1,830 km. A Beringer, que foi aquela que eu mostrei logo no início, tem cerca de 1,2 km. Ou seja, nós temos uma grande quantidade dessas crateras aqui e fora. Quando nós pensamos em termos dessas crateras, algo que é fascinante é termos comparativos. Essa é uma cratera feita por uma bomba atômica.
E essa é um pouquinho diferente. Foi um teste feito, uma bomba de 100 quilotons, a uma profundidade de aproximadamente 194 metros. Produziu uma cratera de 390 metros de diâmetro, 97 metros e meio de profundidade, e deslocou aproximadamente 200 milhões de toneladas de solo. Isso aí foi um teste feito na cratera Sedan, feita no NTS. É muito interessante o tamanho do buraco feito. Agora, isso aí são só 400 metros. Nós temos crateras no nosso planeta de aproximadamente 2 quilômetros de diâmetro. Se aquela lá da Yucatán for uma cratera, aquilo lá teria 150 quilômetros de diâmetro. E tem uma outra na África do Sul, que se for uma cratera também chegaria a ter 300 quilômetros de diâmetro. Dá para ter uma ideia? O tamanho de uma bomba de 100 quilotons, o que faria? O equivalente em termos de quilotons liberados quando você tem um impacto feito por um corpo celeste que bate na gente. Ou seja, falar de catastrofismo é algo que a gente tem que fazer. Que o planeta Terra já passou por isso? Já. Agora, eu fico fascinado porque nós estudamos, tem várias áreas de catastrofismo, tem questão não só essa do que vem de fora, tem do que acontece aqui embaixo, a questão vulcânica, alguns aspectos que alteram a vida no planeta, questão da liberação de gases, questão de penetração, inclusive, de luz solar através da nossa atmosfera, devido à quantidade de sedimentos, pequenas partículas que ficam na nossa atmosfera jogadas por vulcões e coisas assim. Deixe-me resumir tudo isso. Sei que vocês estão com fome e o meu pescoço está começando, já estava incomodando quando eu cheguei, agora nem está incomodando mais, está me deixando quase maluco aqui. Professor Otto, só para ajudar o pessoal a ficar mais calmo, o refeitório está nos esperando. Ótimo. Já está avisado, fiquem calmos, tranquilos. Vai instalar uma comidinha gostosa só para nós, tá? Ok? Para que eles não esperem muito, vamos andar rapidinho aqui, deixa eu só colocar a parte principal que eu gostaria desse contexto. A questão do estudo do catastrofismo é algo importante. Eu fico assim impressionado com isso, porque quando nós pensamos dentro dessa área, Darwin, mais uma vez, disse algo muito interessante. No seu livro, na página 74, ele diz assim: contudo, num longo espaço de tempo, as forças são balanceadas tão gentilmente que a face da natureza permanece uniforme por longos períodos de tempo, embora seguramente a mais simples futilidade dá a vitória a um organismo sobre o outro. Todavia, a nossa ignorância, olha que interessante, todavia, a nossa ignorância é tão profunda e tão alta a nossa presunção, que nos maravilhamos quando ouvimos da extinção de um organismo. E como não vemos a causa, nós invocamos cataclismas para devastar o mundo ou inventar leis sobre a duração das formas de vida. Eu queria ver Darwin lendo isso aqui hoje, baseado em tudo que a gente conhece de catastrofismo desses últimos 100 anos. Totalmente ignorante, no sentido totalmente errada, dentro do contexto daquilo que ele disse. Totalmente. Nós sabemos que catastrofismo é algo real. Agora, apenas para terminarmos, eu pulei muita coisa aí, viu? Acho que vocês sabem. Daí você tem que ler o livro depois, né? Afinal de contas, senão não vale falar o livro todo aqui. A pergunta que nós temos é: o nosso planeta apresenta pelo menos 10 áreas específicas de coisas muito interessantes. São fenômenos, são evidências. Todas elas, têm características muito similares. Por exemplo, formação de cânions. A dorsal meso-oceânica, aquela cadeia de montanhas no fundo dos oceanos. As plataformas oceânicas e o talude continental. Por que nas praias você começa, vai devagarzinho, vai descendo a praia e de repente, tchum, cai de uma vez? Porque é assim no planeta todo. Vulcões e lava vulcânica, água subterrânea, variações magnéticas no fundo dos oceanos, principais cadeias de montanhas, o encaixe dos continentes, petróleo e carvão, cemitério de fósseis. Tem 10 áreas. O que eu procuro colocar no finalzinho do livro, dentro da área de catastrofismo, é que essas 10 áreas encontram-se literalmente conectadas. Elas estão.
Existe um evento que é um evento muito interessante e que muitas pessoas ficam questionando a respeito dele, que é justamente a ideia de um dilúvio global. Eu não estou aqui para defender o dilúvio, apenas para comentar. Um dilúvio teria produzido essas 10 características. Um dilúvio só. Se o dilúvio não aconteceu, então nós teremos que encontrar situações nas quais todas elas teriam aparecido. Agora, qual o alvo principal então? Isso é um pouquinho do que todo o material que tem dentro do livro. O alvo não é fazer com que pessoas acreditem, mas que pessoas sejam informadas a respeito disso. A respeito disso o quê? Do criacionismo. Para que possam entender melhor o que está sendo proposto. Que é uma ciência, é uma proposta com base científica. Agora, a última coisa em que eu gostaria de deixar para vocês pensarem e refletir um pouco a respeito, muito do contexto que tem sido apresentado dentro do catastrofismo, e eu digo isso tanto na mídia quanto muitas vezes também por nós criacionistas, é falar muito das implicações religiosas, e eu creio que elas são importantes. Como eu já disse, eu sou um cristão, creio na Bíblia, creio na literalidade da Bíblia, e quando eu entro nas universidades, quando ali dentro estou para tratar dessas questões, eu tenho tratado das questões científicas, que é um pouquinho disso tudo que eu mencionei aí, com um propósito específico. Qual? A ideia da ciência. Eu não sei daqui quantos estão ainda no seu processo de estudo. Se você está, encorajo a continuar, não desista não. Estudar é difícil, é por isso que poucos permanecem nele. Para aqueles que acham que estudar é para quem quer, não é para quem pode. Não é pode em termos financeiros, não é porque realmente eu creio que Deus capacita pessoas para isso, para pesquisar e ir atrás. Eu gostaria realmente de incentivá-los a continuar nisso. E ponto final aí para todos pensarem. Cuidado com o tipo de lente que você usa para ver. Lembra que logo no começo eu estava com um problema porque eu estava vendo tudo meio assim embaçado. Eu esqueci que eu estava com óculos. Meu óculos funciona muito bem quando eu preciso ler perto. Quando eu preciso ver longe, a pior coisa que eu posso fazer é usar meu óculos. Cuidado com o tipo de lente que você usa quando você está tratando com a ciência. Tenha certeza que a lente é apropriada para aquilo que você está estudando. Senão você vai ter uma imagem totalmente distorcida. Eu creio que esse é o grande problema da teoria da evolução. O pessoal ainda não conseguiu pegar a lente certa. A hora que eles pegarem, a coisa resolve. Mas como isso já começou há 4.500 anos atrás, eu não creio que vai ser agora que vai ser resolvido. Um pouquinho a respeito, o livro, portanto, como tudo começou. Essa ideia, quase 300 páginas, cerca de 200 citações científicas. Procurei fazer do formato que todo brasileiro gosta. Pouca letra e muita gravura. Então, espero que funcione bem. A terminologia, a maneira de falar, eu procurei colocar bem num português coloquial. A terminologia técnica eu coloquei no rodapé, nas páginas finais. Então, você tem condição de ler o livro sem sofrer muito. Lembra que é impossível estudar ciência sem algum sofrimento. Há necessidade. Então, para aqueles que acham que vão ler o livro, entender tudo sem problema nenhum, pode tirar o seu equínio da precipitação pluviométrica, porque isso não vai acontecer. Ok? Muito obrigado a todos. Passar a palavra para você.